Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula no meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é uma videoaula prática sobre o sistema nervoso central. Tá? Então nesta primeira parte eu vou trabalhar a anatomia macroscópica do tronco encefálico. Na verdade nós vamos trabalhar toda a anatomia macroscópica de todo o nosso encéfalo. Ok? Porém, nessa primeira parte, nós vamos trabalhar somente essa região, né? Essa região aqui, que compreende 3 regiões, formando uma única estrutura, que é o tronco encefálico, tá? Então, aqui nós vamos ter o bulbo, a ponte e o mesencéfalo, e as 3 regiões formam, então, o tronco encefálico. Então, essa vai ser a nossa primeira parte. Nós vamos trabalhar toda a anatomia macroscópica dos pontos mais importantes, tá? Observando tanto numa vista anterior quanto numa vista posterior, e a parte do mesencéfalo nós vamos analisar também aí a sua anatomia macroscópica interna, tudo bem? Espero que vocês gostem então dessa videoaula e vamos então iniciar essa nossa primeira parte, que é sobre o tronco encefálico, tudo bem? Bom, iniciando aqui, o que é importante vocês saberem? É importante vocês saberem que o tronco encefálico, como eu já falei, tá? Ele vai ser formado, então, pelo bulbo, que é essa primeira parte, tá? Lembrando que daqui para baixo, nós vamos ter a medula espinal, né? Depois aqui do forame magno, descendo por toda aquela parte interna da coluna vertebral, né? Então, ali nós vamos ter a medula espinal. Aqui, ó, nós temos então a primeira região, que é o bulbo, tá? Antigamente conhecida como medula oblonga. Acima do bulbo, nós temos essa região que ela é dilatada anteriormente, que é a ponte. Então, a ponte, ela é daqui até aqui, certo? Então, toda essa região aqui é a ponte. E superiormente à ponte, nós vamos ter o mesencéfalo, tudo bem? Que é daqui até aqui. Daqui para cima, nós vamos ter essa outra região, que é o diencéfalo, que vai ficar para a próxima aula, tudo bem? Então, primeira coisa que vocês têm que saber, o tronco encefálico é formado pelo bulbo, pela ponte e pelo mesencéfalo. Quando nós analisamos a ponte, somente a ponte, numa vista anterior, tá? Então, agora eu vou mostrar aqui, ó, neste encéfalo aqui, tá? Então, essa primeira região aqui, ó, é o bulbo, ok? Anteriormente, aqui no bulbo, nós vamos ter 2 elevações, ó, essa elevação e essa outra elevação aqui, e um espaço no meio, certo? Cada elevação dessa é chamada pirâmide. Essa pirâmide representa internamente o trato córtico-espinal, ou seja, é um grupo de axônios que está descendo lá do córtex cerebral em direção à medula espinal para a ativação dos neurônios motores e assim a ativação muscular esquelética para os movimentos, tudo bem? Então, essas 2 estruturas mais mediais, tá? São as pirâmides. Lateralmente à pirâmide, nós temos uma outra elevaçãozinha que não acompanha toda a extensão da pirâmide, tá? Ela só vai ser esse pedacinho aqui, ó, tanto de um lado quanto do outro lado, que são as olivas, tá certo? Essas olivas, nós temos aqui neurônios internamente, que constituem, então, os núcleos olivares superior e inferior, lembrando que o olivar superior, né, está relacionado com a localização auditiva, tá? E o inferior está relacionado com a parte motora, ok? Memorização aí e sincronização dos movimentos motores, tudo bem? Bom, isso é na parte anterior, numa vista anterior do bulbo. Numa vista posterior do bulbo, tá?
numa vista posterior do bulbo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter outras duas estruturas, tá? Uma mais medial e uma outra mais lateral, tá? Essa aqui, ó. Essa aqui, nós temos um espaço no meio. Logo do lado, nós vamos ter o fascículo grácil, que é esse aqui, ó. Fascículo grácil. E mais aqui em cima, ó, essa parte aqui de cima, que é uma bolinha, vai ser o tubérculo grácil, tá? Onde aqui nós vamos ter nesse tubérculo grácil neurônios que constituem o núcleo grácil, tá certo? Então, fascículo grácil, tubérculo grácil. Lateralmente, nós vamos ter o fascículo cuneiforme, E mais aqui em cima, nós vamos ter uma outra elevaçãozinha aqui, ó, que é o tubérculo cuneiforme, aonde tem neurônios que representam, então, o núcleo cuneiforme. Então, fascículo grácil, tubérculo grácil, fascículo cuneiforme, tubérculo cuneiforme. Ok? Olha aqui, pessoal. Então, eu retirei um pedacinho que tinha aqui ainda do cerebelo e aqui dá pra gente visualizar melhor, tá? Então, o que acontece? Esse risco bem no meio, esse risquinho bem no meio aqui, ó, tá? É o sulco mediano posterior. Então, o que vai acontecer? Nós temos um risco bem no meio e temos um outro risquinho bem discreto na lateral aqui, tá? Esse risquinho no meio é chamado sulco mediano posterior. Sulco mediano posterior, tá? Ó. Do lado do sulco mediano posterior, nós vamos ter o fascículo grácil e mais em cima o tubérculo grácil. Do lado tem um risquinho, tá? Que é chamado sulco intermédio posterior. E do lado nós vamos ter o fascículo cuneiforme. Fascículo cuneiforme que vem até aqui em cima, formando então o tubérculo cuneiforme. Ok? Então a sequência aqui, pessoal, é assim, ó. Então aqui nós vamos ter o sulco mediano posterior, do lado fascículo grácil, em cima tubérculo grácil. Sulco intermédio posterior, que é esse risquinho aqui, e do lado nós vamos ter o fascículo cuneiforme com o seu tubérculo cuneiforme. Tudo bem? Aqui ainda na parte posterior, o que a gente consegue observar? Na parte posterior, pegando o bulbo e a ponte, né, ou seja, sendo o teto do quarto ventrículo, nós temos várias estruturas aqui dentro, tá? Várias estruturas que acabam sendo até um pouco difíceis de visualizar, tá certo? Mas nós temos o trígono do hipoglosso, nós temos o colículo facial, enfim, nós temos várias estruturas aqui nesse teto, né? O assoalho, na verdade, do quarto ventrículo, tá? Então isso aqui, como é um pouco mais complicado de visualizar, eu não vou passar para vocês aqui, tá certo? Então aqui é a parte posterior do bulbo. Na face anterior era aquilo que eu falei, ó. Eu tenho um risquinho no meio, que é a fissura mediana, tá? Fissura mediana anterior, ok? Do lado nós temos a pirâmide. E depois do lado nós temos a oliva. Pirâmide, oliva. Pirâmide, oliva aqui. Tudo bem? Bom, terminando então o bulbo, nós vamos ter uma divisão entre o bulbo e a ponte. Essa divisão é feita por um sulco, que é chamado sulco bulbo pontino. Tá? Sulco bulbo pontino. Então, nesse sulco aqui, ó, é onde termina o bulbo e é onde começa a ponte, tá certo? E aí chegamos então na ponte. Essa ponte, nós vamos ter um primeiro aspecto anatômico, que é esse sulco bem mediano aqui, ó, que é chamado sulco basilar, que é onde fica acomodado aqui nesse sulco a artéria basilar,
que é formada pela união das duas artérias vertebrais, tá? Então, sulco basilar. Aqui ainda na ponte, nós vemos que a ponte forma esse braço que se conecta com o cerebelo aqui, ó. Esse braço aqui, que é o mesmo que esse braço aqui, ó, é chamado pedúnculo cerebelar médio. Por que que é o médio? Porque nós temos o pedúnculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar médio e pedúnculo cerebelar inferior. Só que quando nós observamos numa vista anterior, o que nós enxergamos aqui é o pedúnculo cerebelar médio, tá ok? Para que eu possa visualizar o superior e o inferior, olha só, aqui eu estou vendo um pedaço do pedúnculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar médio e pedúnculo cerebelar inferior, tá? Então eu tenho que fazer um corte no pedúnculo cerebelar como um todo e aí eu consigo observar, né? Então eu vou observar um pedacinho do superior, o médio e o pedúnculo cerebelar inferior. Esse pedúnculo cerebelar, ele faz a conexão da ponte com o cerebelo e cerebelo, ponte. Tá? Então, todas as informações que vão para o cerebelo vão pelo pedúnculo cerebelar. E todas as informações que saem do cerebelo também passam pelo pedúnculo cerebelar. Tá certo? Muito bem. Então, aqui da ponte, o que nós tínhamos que analisar era isso, o sulco basilar e o pedúnculo cerebelar. No caso, o médio, aí nós vamos ter aqui o superior e o inferior aqui embaixo. E o médio, que é a maior parte, tá? Internamente, na ponte, nós vamos ter vários núcleos aqui dentro, tá? Só que essa parte aqui já é difícil de visualizarmos numa anatomia macroscópica, tá? Porque nós vamos ter núcleos aqui da formação reticular, nós vamos ter núcleos relacionados a nervos cranianos, certo? Então isso dá pra gente trabalhar mais aí numa aula teórica, através de imagens. Dá para nós visualizarmos esses núcleos macroscopicamente? Dá. Para isso, é necessário fazer o quê? Fazer vários cortes transversos, tá? Na ponte. Fazermos, então, uma coloração para marcar os núcleos em azul. E aí a gente consegue observar esses núcleos aqui. Tá certo? Então, vejam que até agora nós já trabalhamos o bulbo, tanto numa vista anterior como numa vista posterior. Já analisamos, então, a ponte numa vista anterior e também numa vista posterolateral, né? Analisando, então, aqui os pedúnculos cerebelar superior, médio e inferior. Tudo bem? Aqui, pessoal, eu tenho uma peça, tá? Um tronco encefálico em resina, tá? Então aqui é um tronco encefálico, tá? De uma criança, tá? Colocado dentro de uma resina. Então aqui, ó, a gente consegue observar, né? Aqui a fissura mediana anterior, tá certo? Do ladinho pirâmide e do ladinho oliva, tá? Sulco bulbo pontino. Ponte anterior, nós vamos ter o sulco basilar, tá? Ó, lateralmente, aqui nós temos o pedúnculo cerebelar médio, que sai aqui da ponte. Quando nós analisamos uma vista posterior, olha só, aqui no bulbo, nós vamos ter esse risquinho do meio, que é o sulco mediano posterior. Do ladinho, ó, onde está aqui o número 4 é o fascículo grácil, em cima o tubérculo grácil, e do ladinho o fascículo cuneiforme e mais em cima o tubérculo cuneiforme, tá? Então aqui é uma peça em resina. Aí nós temos aqui nessa parte mais superior aqui é o mesencéfalo. Acima da ponte nós vamos ter o mesencéfalo. Aqui nós estamos vendo o mesencéfalo numa vista anterior, que ele vai apresentar dois braços superiormente, que são chamados de pedúnculos cerebrais,
tá? Que vão então se conectar lá com o telencéfalo, que é esta parte mais, deixa eu dar um foco aqui na câmera, vamos focar aqui, isso, ó, que é essa parte mais superior aqui, ó, que é o telencéfalo, tá? Então, o mesencéfalo, ele faz essa conexão aqui para o telencéfalo. Depois eu mostro os pedúnculos cerebrais aqui neste encéfalo, tudo bem? Então, aqui, pessoal, ó, o que que nós vamos ter? Deixa eu refocar aqui novamente. Ó, aí, isso, ó. Então, aqui nós vamos ter dois pedúnculos cerebrais, um direito e um esquerdo, que vão lá para o telencéfalo, tá? Isso numa vista anterior. Numa vista posterior, eu consigo observar 4 elevações, ó, 4 elevações. Essas elevações são chamadas, as 4 juntas, de lâmina quadrigêmea, tá? Então, as 4 bolinhas aqui, ó, essa superior, essa inferior, essa superior e essa inferior, as 4 são a lâmina quadrigêmea. Porém, cada bolinha dessa é chamada colículo, tá? E aí nós vamos ter 2 colículos superiores, que está representado aqui por uma numeração, que é número 13, que é de uma aula que eu marquei. E aqui, ó, essas 2 inferiores são os 2 colículos inferiores, tá certo? Os 2 colículos inferiores estão relacionados com a informação auditiva. Então, toda a informação auditiva que entra, que vem lá, né, nos núcleos cocleares, aí eles vão subir e vão chegar nesses 2 colículos inferiores, que vão seguir o braço do colículo inferior, indo se conectar, né, com o corpo geniculado medial do tálamo. Esses 2 colículos superiores recebem informações da retina, mas não são informações visuais, são informações de intensidade luminosa, tá? E aí, automaticamente, esses 2 colículos superiores estão relacionados com o reflexo pupilar de acordo com a intensidade luminosa. Então, esses 2 colículos superiores recebem intensidade luminosa, fazem uma conexão internamente aqui com o núcleo do nervo óculo-motor, que vai enviar, então, né, informações parasimpáticas, tá, para o gânglio ciliar, e o gânglio ciliar vai depois lá, né, esse gânglio ciliar fica próximo do globo ocular, e aí esse gânglio ciliar vai estimular a contração da pupila, tá certo? Ok? Então, esses 2 colículos superiores estão relacionados com o reflexo pupilar, porque recebem informações de intensidade luminosa, tá certo? Muito bem. Aqui, ó, agora eu consigo mostrar para vocês neste encéfalo aqui, ó. Então, eu vou levantar um pouco aqui, ó, certo? Ó. Então, aqui o que eu estou observando, tá? Eu vou levantar aqui um pouquinho esse quiasma óptico. Então, aqui o que eu estou observando, ó, bulbo, ponte e aqui o mesencéfalo, com os 2 braços aqui para cima, ó, esse braço e esse braço aqui, que são os 2 pedúnculos cerebrais do mesencéfalo, que vão lá para essa parte aqui que é o telencéfalo. Tudo bem? Observa que entre os 2 pedúnculos cerebrais eu tenho um buraco. Aqui, ó, eu tenho um buraco. Esse buraco é chamada fossa interpeduncular, porque fica uma fossa entre os 2 pedúnculos cerebrais. E eu não sei se vai dar para vocês visualizarem que lá no fundo, opa, mexi a câmera aqui, que lá no fundo ela vai ter um monte de furinho, que aí nós vamos ter a substância perfurada, tá? Mais aqui internamente. Então nós temos os 2 pedúnculos cerebrais que saem do mesencéfalo. Entre os 2 pedúnculos cerebrais nós temos a fossa interpeduncular, e a parte mais funda dessa fossa vai apresentar vários furinhos, tá? Que aí nós chamamos de substância perfurada, tá ok?
Aqui nós conseguimos observar essas duas bolinhas aqui, que são os corpos mamilares, tá? Que são pertencentes agora ao hipotálamo, que é uma parte do diencéfalo. Só que nós conseguimos visualizar eles aqui por fora, tá? E esse X que eu levantei aqui, ó, esse X que eu estou segurando com a pinça, é chamado quiasma óptico, tá? Então aqui, ó, nós temos os globos oculares aqui, que trazem então informações pelo nervo óptico. Os dois nervos ópticos, que são esses dois aqui, ó, né, mais superiores, aqui logo abaixo da pinça, vão se cruzar. E no que eles se cruzam, eles continuam como trato óptico, tá certo? Então aqui é, né, tranquilo, ó. Então esses dois aqui superiores são os nervos ópticos, fazem o cruzamento e continuam depois como trato óptico, né? Indo até lá o colículo lateral, tá? Do tálamo, beleza? Então, muito bem, pessoal, aqui nós já vimos então o mesencéfalo numa vista anterior, já vimos o mesencéfalo também aqui numa vista posterior, tá? A lâmina quadrigêmea aqui, certo? Agora, nós vamos entender o quê? O mesencéfalo numa vista interna, tá? Então, o que nós estamos observando aqui, ó? São dois hemiencéfalos. Então, foi cortado no meio, num corte mediano, tá? E aqui nós conseguimos observar o seguinte, ó. Então, aqui eu tenho o bulbo, ponte, mesencéfalo, tá? Já aqui superiormente, nós temos o diencéfalo, e aqui a mesma coisa, diencéfalo, tá? Quando nós observamos aqui o mesencéfalo, nós conseguimos observar essa parte posterior aqui, ó, essa parte posterior, que é metade da lâmina quadrigêmea, porque a lâmina quadrigêmea, o que é? São aquelas 4 bolinhas, ó, essas 4 bolinhas aqui. Se eu corto no meio, eu vou ver 2 de um lado e 2 do outro lado, tá? Então, 2 de um lado, 2 do outro lado. Outra coisa que eu consigo observar ainda, aqui claro que eu tenho que pegar um outro hemiencéfalo. O que eu vou conseguir observar aqui? Aqui eu tenho a lâmina quadrigêmea, metade da lâmina quadrigêmea. Tá vendo que tem um risco bem no meio? Tá? Eu vou tentar aproximar aqui para ver se vocês conseguem visualizar melhor. Vou ter que focar a câmera aqui novamente. Ó, aqui, ó. Então, aqui eu tenho a metade da lâmina quadrigêmea. Esse risco no meio, que na verdade não é um risco, é um espaço, é um cano, né, um canal que nós temos aqui, passando por dentro, né, do mesencéfalo. Esse canal aqui, ó, ele vai se conectar com esse espaço que fica entre o cerebelo e a ponte, que é o quarto ventrículo, tá? Então, posteriormente aqui no tronco encefálico, entre o tronco encefálico e o cerebelo, nós temos um espaço que é o quarto ventrículo. E esse canal é chamado o aqueduto do mesencéfalo, tá? Ou aqueduto mesencefálico. Então, esse aqueduto mesencefálico, ele conecta um espaço que existe aqui no meio do diencéfalo, que é o terceiro ventrículo. O líquor passa do terceiro ventrículo pelo aqueduto do mesencéfalo, indo até o quarto ventrículo. Tudo bem? Beleza? E agora nós vamos analisar o mesencéfalo numa vista interna, tá? As estruturas internas do mesencéfalo, ok? Então, o que acontece? Ó, nessa peça em resina, o que eu estou observando? Aqui eu estou observando a parte posterior, que é os colículos, ó. E aqui a parte anterior, ó. A parte anterior, que é o pedúnculo cerebral, tá, ó. Pedúnculo cerebral, que está marcado aqui pelo número 11.
Então, o número 11 é a base, né, ou pilar do pedúnculo cerebral. Tá? Logo em seguida, nós vamos ter uma camada escura, que é chamada substância negra. Tá? Substância negra, que está representada aqui pelo número 15. Mais internamente, aqui representado pelo número 17, nós vamos ter um grupo de neurônios que formam o núcleo rubro. Tá ok? Núcleo rubro. E depois, mais posteriormente, nós temos aqui os colículos, né? Que formam aquela lâmina quadrigêmea. Então, aqui as estruturas mais importantes para nós visualizarmos é o pilar do pedúnculo cerebral, substância negra e núcleo rubro. Tá certo? Mas aqui internamente, nós vamos ter núcleos da formação reticular. E depois, posteriormente, nós vamos ter aqui os colículos que constituem aí a lâmina quadrigêmea. Tá certo? Pessoal, então, para esta primeira parte, tá? Para essa primeira parte, eu tinha que passar para vocês a anatomia, né, macroscópica do tronco encefálico, certo? Então, eu estou passando aí estruturas que são mais fáceis de visualizar em peças anatômicas, tá? As mais importantes também para vocês, certo? Então, nós vimos ali os principais sulcos, né? Que é o sulco mediano posterior, né? O fascículo graço, o fascículo cuneiforme, sulco intermédio posterior, os tubérculos grácil e cuneiforme, tá? Passei também para vocês a parte do sulco bulbopontino, né, que é a divisão aí entre o bulbo e a ponte, tá certo? Passei também o sulco basilar, passei o pedúnculo cerebelar, tanto o pedúnculo cerebelar superior, médio e inferior, tá ok? Que mais? Passei a fissura mediana anterior, né, que fica na parte anterior aqui, né, ó, na parte anterior, na face anterior do bulbo. Passei aqui os pedúnculos cerebrais, passei a lâmina quadrigêmea, né, e mostrei também aqui, ó, né, mostrei aqui para vocês no assoalho do quarto ventrículo, né, que nós temos várias estruturas aqui, tá certo? Então, essas estruturas que nós temos aqui, elas acabam sendo um pouquinho mais complicadas de visualizar, tá? Dá para visualizar? Dá, ok? Então, aqui eu até não passei para vocês porque acaba ficando um pouco mais complicado a sua visualização, tá certo? E o que acontece? Essa parte aqui, que é o assoalho do quarto ventrículo, ela é bem protegida. Ela é bem protegida. Ela pode ser lesada, sim, em casos de tumores, em casos de aneurismas, em casos de trauma muito grande, né, muito intenso aí, tá? E o que eu quero que vocês entendam, então? Essas estruturas que aparecem aqui elevadas no assoalho do quarto ventrículo representam o quê? Representam neurônios ou axônios que estão aqui dentro e que o seu acúmulo acaba formando, então, essas elevações na superfície, tá? Como nós temos, que nem eu falei, o trígono do hipoglosso, né, que representa ali os neurônios do nervo hipoglosso. Nós temos ali sulco limitante, nós temos o colículo facial, eminência medial, nós temos também a estria medular, nós temos a área póstrema, tá? Então, trígono do nervo hipoglosso, do nervo vago. Então, todas essas estruturas que nós temos aqui internas, tá? São representações de neurônios, de núcleos que nós temos aqui dentro e que estão relacionados com nervos cranianos, né? Que estão relacionados aí com a formação reticular, tá certo? Pessoal, então era isso, essa primeira parte, anatomia macroscópica do tronco encefálico, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido aí, né, essa primeira parte.
E desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima videoaula no meu canal do YouTube Anatomia com o professor Carlão.